PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos no ar aqui com Você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês sempre as melhores mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para esse papo descontraído com vocês, para que vocês investidores saiam daqui cada dia um pouquinho melhor, sempre com os assuntos de relevância do mercado e pelas cabeças que fazem, que constroem o dia a dia destes assuntos. E hoje nós estaremos aqui com o Gabriel Steca, da Bocaina Capital, para falar um pouco sobre fundos, sobre investimento em infraestrutura, enfim, sobre os assuntos que a gestora passa e domina no seu dia a dia. Gabriel, é um prazer recebê-lo aqui, é um prazer tê-lo conosco aqui no Você com Dinheiro. Obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Gabriel, queria começar aqui com uma pergunta que eu já antecipei aqui nos bastidores. De onde veio essa ideia de montar uma gestora para investimento em infraestrutura? Gestão de investimentos estava simples demais, aí você quis colocar um pedaço a mais de complicômetro ali no negócio? É mais ou menos isso, Felipe. Na verdade, a gente... contar um pouquinho dessa história aí, né, de como é que a gente chegou na Bocaina Capital. Eu sou engenheiro de formação, né? Trabalhei um pouco com engenharia no começo da carreira, mas logo fui para o mercado financeiro e eu já fui para a área de Project Finance do Banco Santander, que é a área dentro de um banco que cuida do financiamento e da estruturação de capital para projetos de infraestrutura. A gente fala projetos de infraestrutura, o pessoal já pensa, né? Tipo, aquele capacete, né? de obra civil, né? Plantas, etc. Na verdade, projeto de infraestrutura é qualquer tipo de ativo dentro desse conceito mais amplo de infraestrutura. Geralmente trata-se de algum tipo de concessão, de autorização, e geralmente está dentro de um grupo aí de subsetores dentro de infraestrutura, como energia, transportes, saneamento, óleo e gás. E dentro, né, do mercado bancário você tem aí essas áreas especializadas dentro dos bancos, que são as áreas de Project Finance, que fazem a estruturação de capital para esse tipo de, vamos dizer, viabilização de projeto, né, do ponto de vista financeiro. E eu trabalhei muitos anos nessa área e em 2018, o Miguel Ferreira, que hoje é meu sócio, mas ele atuava como CEO da Santander Asset, ele quis começar aí essa prática de investimentos em infraestrutura na Santander Asset e me convidou para sair do banco e me juntar a ele na gestora, né, para fazer aí criar essa estratégia de investimento em infraestrutura. Infraestrutura como uma classe de investimentos não é algo tão antigo assim, né? É algo relativamente novo, né? O nosso mercado de capitais brasileiro vem se desenvolvendo e se sofisticando, então isso lá em 2018 era algo que, né, era relativamente vanguardista, né, ainda. Então nós nos juntamos ali, estruturamos alguns fundos na Santander Asset, tivemos muito sucesso na nossa estratégia, passamos aí por alguns períodos duros, né, que a gente comentava, de 2019 e depois em 2020 com a Covid. E em 2020, eu e o Miguel, né, decidimos sair da Santander Asset e fundar a Bocaina Capital, que é uma gestora totalmente dedicada à infraestrutura, a investimentos em infraestrutura, né? Então nós montamos aí um time totalmente especializado nesse tema, pessoas que ou trabalharam comigo nas áreas de Project Finance ao longo da carreira, ou pessoas que atuaram dentro desse tema de Project Finance nas empresas donas dos projetos, né, estruturando do outro lado do balcão. Então nós decidimos aí mergulhar de cabeça nesse mundo aí dos investimentos alternativos, se especializando muito em infraestrutura, que é, né, o histórico, né, do time, tentando trazer uma profundidade técnica maior do que a média do mercado, tentando trazer um olhar onde a gente consegue criar valor, originando e estruturando transações de infraestrutura, para que aí os nossos fundos e, consequentemente, os nossos cotistas bebam aí desses retornos diferenciados advindos dessas transações. Essa que foi um pouco da estratégia. A gente acredita que tem um caminho muito grande dentro dos ativos alternativos aí no mercado brasileiro. Quando a gente compara isso com mercados um pouco mais desenvolvidos, né? Essa parte de ativos alternativos, ativos de renda, né? Que trazem um pouco de resiliência para os portfólios, que trazem, perdão, um pouco de descorrelação
com juros e ações, a gente entende que tem um papel muito importante que esses ativos podem ter na carteira aí dos investidores brasileiros. Agora, quando você fala sobre ir lá visitar o projeto, estruturar o projeto, vocês são uma gestora. A gestora geralmente aloca já nos ativos, né? Como é que funciona esse modelo desde a estruturação do projeto, vocês acompanharem isso, mas trazerem esse ativo para dentro do fundo? Vocês geralmente negociam com os bancos ali a formação de uma debênture, aí você compra essa debênture. Como funciona essa atuação de vocês lá na originação e depois trazer isso como investimento para dentro do fundo? Perfeito, bacana. Isso aí assim, é o núcleo, né, do que a gente faz e onde a gente procura se diferenciar do restante do mercado de fato. Tradicionalmente, quando você está falando de algum tipo de crédito privado, e quando você está falando de financiamento à infraestrutura, é um tipo específico de crédito privado, não deixa de ser, né? Você tem o mercado bancário fazendo a originação, a estruturação, e ele traz as transações já prontas para o mercado investidor, no caso fundos ou outros alocadores, e aí os fundos escolhem ali em quais transações eles investirão. No caso da Bocaina, o que nós procuramos fazer é ter uma postura, do ponto de vista de originação e de investimento de mercado primário, menos passiva. Então, nós, aproveitando a nossa rede de contatos, aproveitando o histórico nosso aí de décadas atuando no setor de infraestrutura, a gente procura originar proprietariamente algumas transações. Então, nós falamos diretamente com os empreendedores, nós estamos aí todo dia interagindo com empresas do setor de infraestrutura, nos seus diferentes subsetores, né, e subdivisões, e com isso a gente procura originar transações e, consequentemente, né, na sequência, caso elas sejam boas, né, se provem boas, estruturar essas transações, que basicamente é fazer esse trabalho que eu fiz por muitos anos na área de Project Finance, né, do banco, de forma que a gente consiga trazer para os veículos que a Bocaina faz a gestão, né, para os nossos fundos e, consequentemente, para os nossos cotistas, papéis exclusivos, papéis que capturem um pouco mais de prêmio, potencialmente com um pouco menos de risco do que os papéis disponíveis no mercado, e dessa forma, vamos dizer, através desse diferencial, capturar mais valor para esse cotista. Então a gente interage diretamente com esses emissores e a gente atua, em geral, em transações que estão aí num range de 50 a 150 milhões de volume, que pode parecer muito, mas para a infraestrutura não é tanto, né? As captações de infraestrutura, dado que é um tipo de negócio intensivo em capital, elas geralmente são muito grandes. Então, 50 a 150 milhões são transações de tamanho médio pequeno. E os próprios bancos, eles têm menos interesse em transações nesse range, nesse intervalo de volume, porque para um banco atuar, ele precisa, enfim, remunerar todas as equipes que estão envolvidas. Tem uma quantidade grande de pessoas e equipes envolvidas na estruturação de uma transação. Então, uma transação de 100 milhões, ela é menos atrativa para o mercado bancário do que é para mim, por exemplo, né? Eu, quando estava no banco, cansei de ter situações onde eu falava, poxa, esse projeto até parece legal, mas uma transação de 90, 100 milhões, puta, não consigo operacionalizar isso de um jeito que fique economicamente viável para o emissor também, porque tem que ser, né? Então, várias vezes eu, né, não tinha como avançar dessa forma, e na Bocaina, esse é exatamente o nosso sweet spot, vamos chamar assim, onde a gente quer estar, porque ele é um mercado, né, de emissores geralmente de tamanho médio, com volumes de emissão que são mais ou menos subatendidos pelo mercado bancário hoje, né? E são emissões onde a gente consegue agregar valor para o emissor, fazendo uma estrutura de custos mais competitiva para ele, do que se ele tivesse que acessar o mercado bancário puro e simples. E da mesma forma, eu consigo capturar parte desse diferencial em ganhos para o retorno dos papéis, né? Então a taxa dos meus papéis fica um pouco mais gordinhas, eles têm mais rentabilidade do que a média, e, consequentemente, isso torna, né, o meu desejo é que isso torne os meus fundos mais atrativos para os investidores, né? Então, esse que é um pouco do dia a dia, aí, vamos dizer, do nosso processo de originação, estruturação e investimento das debêntures, né, dos ativos que a gente investe na Bocaina Capital. E geralmente vocês fazem esse caminho via emissão
privada ou emissão pública das debêntures? Porque isso acaba mexendo depois na liquidez desses papéis, não é isso? Exatamente. Nós procuramos fazer emissões do tipo públicas, né? Então, a gente geralmente conta com uma instituição financeira como coordenadora, né, dessas debêntures, qual a gente geralmente convida, né, parceiros, bancos parceiros, né, e outras instituições para serem os coordenadores dessas debêntures, de forma que elas atendam todos os preceitos da oferta pública, né? E em fazendo isso, ela tem, tanto o emissor quanto o papel tem que respeitar uma série de regrinhas, né? E isso permite esse papel ser negociado, né, com um número relativamente grande, né, de fundos e de contrapartes. Então, o que acaba, em alguns casos, acontecendo são esses papéis que a gente, de alguma forma, estrutura e investe. Ao longo do tempo, eles podem ganhar uma certa liquidez no mercado, sendo, né, nesse formato de emissão pública, né, e, consequentemente, permitem a gente, como gestor, analisar janelas onde a gente pode capturar ganhos de capital, fazendo, né, vendas desses papéis com diferenciais de taxa, né, e trazer um ganho de capital adicional ao ganho de carrego para os investidores. Então essa é um pouco da operacionalização, né, que a gente viabiliza quando estrutura uma transação desse tipo. Por outro lado, também a gente não se furta a aproveitar boas oportunidades de mercado, tá, Felipe? Então, não é porque a gente tem essa especialização que a gente vai deixar de atuar, por exemplo, numa emissão bacana que um banco esteja estruturando, uma emissão grande, né, que tenha um componente de retorno pelo risco que nos atraia. Então a gente está no mercado para executar o melhor investimento para os nossos cotistas. Esse é o mandato dos nossos fundos, dentro desse perímetro de infraestrutura. E é isso que a gente procura fazer, lançando mão das diferentes ferramentas que nós temos. Tem uma pergunta que costumo fazer o pessoal de crédito privado aqui. A gente tem uma tradição, Gabriel, do programa, de fazer umas perguntas, aquela pergunta difícil, que o gestor gostaria de fazer que o investidor gostaria de fazer para o gestor, nem sempre pode. Mas costumo perguntar para o pessoal de crédito privado, mas acho que para você essa pergunta tem um peso diferente, porque você acompanha e conhece mais o mercado da estruturação. O rating das emissões é bem calibrado? Bem, a gente tem 3 agências de rating que são muito sérias, né? Que são as internacionais e são as que fazem a maior parte dos ratings, né? E elas têm equipes especializadas para atuar nessas emissões de crédito privado. A gente conhece no detalhe todas as agências, então eu sei quem são as pessoas que estão lá em todas essas agências, né? Em alguns casos, boa parte delas às vezes até trabalhou comigo em algum momento, né, da vida nas diferentes transações, seja do lado da agência de rating, às vezes, né, o pessoal de banco vai para a agência de rating, o pessoal de agência vai para banco, isso muda, né? Então, a gente entende que esses caras são muito sérios, eles têm uma metodologia bem definida, e aí cada uma tem alguma nuance de atuação que é um pouco diferente da outra, né? E essas metodologias de rating que eles aplicam, elas são todas públicas. Então, os ratings eles têm que obedecer a uma certa padronização, né? Então, é muito importante que a agência de rating, o time da agência de rating, tenha um conhecimento bacana sobre o setor, sobre o ativo, e que aplique aquela metodologia de rating, né, que ela seja bem calibrada para aquele projeto, né, no caso, olhando para a infraestrutura. Nesse setor específico, você tem algumas agências um pouco mais proeminentes do que outras, porque ao longo do tempo acabaram se especializando mais, porque vira um ciclo virtuoso, né? Então, você começa a fazer mais... Você tem uma outra pessoa mais especializada na agência de rating, ela faz mais trabalhos, por exemplo, no setor de infraestrutura, aí, consequentemente, você tem mais negócios para a agência de rating nesse setor, você contrata mais gente especializada, então você vai criando uma prática de excelência dentro da agência de rating. Então, resposta longa, né, para a sua pergunta, eu acho que em crédito privado, como um todo, você tem na minha opinião, uma atuação das agências de rating de um jeito bacana, padronizado, etc. Não deixa de ser uma atuação de retrovisor, né? Ela olha alguma coisa de projeção, mas ela é uma atuação de retrovisor, então é difícil, o pessoal às vezes coloca as agências de rating na berlinda no sentido de, poxa, saiu do AAA para o C tão rapidamente, né? Poxa, e depois que aconteceu o problema, né? Teve muita crítica advinda muitas críticas para as agências de rating advinda da situação de Americanas, né, que aconteceu no começo desse ano. Mas, de fato, pela metodologia de rating, elas atuam de um jeito mais de retrovisor.
A gente na Bocaina, a gente não tem uma obrigatoriedade de ter ratings nos nossos papéis. A gente, via de regra, na nossa análise, a gente não está preso a uma metodologia específica e a gente, em geral, acaba sendo mais profundo na análise, muito mais profundo, do que a agência de rating geralmente chega. Porque, poxa, ali eu estou fazendo efetivamente uma análise para eu casar com aquele papel por 15 anos, por 18 anos. Então, eu não tenho a opção de, poxa, não, agora não gostei muito do que aconteceu aqui, vou calibrar ou vou eventualmente vender, né? Eu tomo uma decisão sempre olhando o prazo inteiro, o conforto de estar com aquele risco, com aquele crédito na carteira pelo prazo longo. Então, a gente acaba tendo que aprofundar mais para tomar essa decisão com assertividade, com inteligência. Mas a gente gosta de ter as agências de rating atuando também, e eu gosto de cada vez mais sentir essas pessoas mais especializadas em infraestrutura, porque eu acho que crédito privado já tem uma complexidade, que é um pouco que você falou no começo. Infraestrutura é um bicho que ele é ainda mais específico e tem as suas especificidades. Então, quanto mais gente especializada você tiver, né, tanto do lado dos investidores quanto do lado das agências de rating, você vai tendo, vamos dizer, maior qualidade dessas notas, né, vamos dizer, de crédito, desses investimentos, e, consequentemente, você auxilia mais no amadurecimento do mercado como um todo. Eu trouxe essa pergunta justamente porque, por conhecer um pouco da metodologia de vocês, de olhar o projeto, o rating tende a ser mais, como você bem colocou, padronizado. Ele vai olhar alguns highlights de cada operação. E aí, eventualmente, você estar próximo, você vai conseguir... É o sonho de todo gestor de hedge fund, né? Você tem um aquário de alfas ali para capturar nesse desajuste do mercado. Perfeito. Agora, você trouxe aí que justamente o universo de infraestrutura tem uma série de particularidades. Quando a gente escuta infraestrutura, é um mercado ainda novo, mesmo de debêntures incentivadas, como ele é um mercado ainda novo no Brasil e no mundo. E quando a gente vai... o primeiro ponto que vem no imaginário do investidor é você comprar ali debênture de rodovia, né? Inclusive teve um caso que não teve muito sucesso, mas infraestrutura vai muito além de simplesmente rodovia e estrada, né? Conta um pouquinho para a gente de operações distintas, aí, diferentes, dentro desses projetos que beliscam o Project Finance, que vocês têm lá na carteira, que dá para compartilhar com o público para abrir um pouco esse leque, abrir um pouco a mente de quem está assistindo a gente. Perfeito. Bom, infraestrutura, a gente você tem grandes blocos, né? Então você falou de rodovia, está dentro desse grande bloco de transportes, né? Mas como debêntures ou projetos investíveis dentro desse universo, você tem grande parte dos ativos de transporte. Então você tem portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. Você tem, em alguns casos, né, você pode ter uma elegibilidade para as debêntures incentivadas, que implicam um benefício fiscal, né? Acho que, né, talvez nem todos saibam, mas assim, essas debêntures incentivadas de infraestrutura, elas levam esse nome incentivadas justamente porque elas têm o benefício fiscal para a pessoa física de alíquota zero do imposto de renda, tanto em recebimentos, né, de juros, quanto em amortização ou ganhos de capital que a pessoa física possa oferir com esse tipo de ativo. Consequentemente, os fundos que investem nessas debêntures, né, com algumas regras, eles também, os investidores desses fundos também carregam esse mesmo benefício, por isso que a gente chama elas de incentivadas. E, às vezes, você tem algo que não está dentro da elegibilidade de incentivada, mas também pertence a esse universo. Então, você pensar, por exemplo, concessões de terminais rodoviários, por exemplo, né? Poxa, isso não é elegível para uma debênture incentivada, mas também está dentro é uma infraestrutura, o cara tem que construir um terminal ali, da mesma forma que ele tem que construir um aeroporto, que não deixa de ser algo similar para um modal diferente. Dentro de infraestrutura, a gente tem também um grande bloco de energia. Energia, você geralmente destrincha em 3 subblocos, né? Geração de energia, transmissão de energia e distribuição de energia. E no Brasil, no nosso arcabouço regulatório, você tem concessões e autorizações em todos esses três blocos. Então, poxa, geração de energia, você tem geração via painéis solares fotovoltaicos, via aerogeradores, né, energia eólica, você tem as hidrelétricas, aí você tem os tamanhos, né, as grandes hidros ou as pequenas hidros,
que acabam tendo distinções entre elas. Você tem as térmicas. Então, dentro de geração, você tem um mundo ali separado também nesse contexto. Aí você tem as transmissoras de energia, que são concessões de transmissão, também emitem, né, debêntures e também são ativos investíveis, né, dentro dessa classe de investimento em infraestrutura. E você tem as distribuidoras de energia. Esses são os dois principais blocos. Aí você tem um bloco que é relativamente grande, mas que ele tem uma predominância um pouco mais corporativa, né, que é o das empresas de óleo e gás, né, de exploração de petróleo. Você tem um bloco emergente muito grande hoje de saneamento. Então, o saneamento é um setor que não tinha tantas emissões de debêntures incentivadas, né? Se você olhar 10 anos atrás, hoje é um dos mais relevantes, principalmente após o novo marco de saneamento, você teve um aumento de emissões, né, e de projetos e concessões de saneamento no país. E aí você tem outros setores menores que vão aparecendo de maneira um pouco mais situacional. Então, você tem hoje, por exemplo, uma quantidade interessante de projetos de iluminação pública. Então, você tem concessões de iluminação pública municipais, você tem captação ali de recursos para se fazendo investimentos na modernização, ou seja, a troca de luminárias antigas por luminárias LED, mais eficientes, né, que consomem menos energia, que iluminam melhor e etc. Você tem situações como, a gente vê algumas empresas hoje do setor de telecomunicações, né, você teve o advento aí da expansão da fibra, né, fibra ótica, como conexão diretamente nas casas das pessoas. Várias empresas foram estruturadas dessa forma e emitiram também debêntures no mercado. Então, você tem aí alguns setores menores que têm uma atuação aí, né, mais recente aí, com algum número de emissões. Você trouxe uma diferença também importante. Eu comentei de pensar em concessão de rodovias, mas uma outra coisa que geralmente está na cabeça do investidor quando chega nesse mercado é que eu estou sempre comprando uma concessão do governo. Mas não necessariamente. Eu trouxe uma série de exemplos, por exemplo, dentro de fibra, dentro de alguns pedaços mesmo da geração de energia, quando você vai para a eólica, que não necessariamente, eventualmente o investimento já nasce privado, né? Exatamente, perfeito. Você tem, via de regra, você tem três grandes tipos, né, de projetos de infraestrutura terem o que seria esse monopólio natural, em alguns casos, que os projetos de infraestrutura têm. Então, você tem a concessão, então, você tem uma concessão de saneamento de um determinado município, aquela empresa de saneamento vai ser a única empresa de saneamento a explorar aqueles determinados serviços de saneamento naquele município, né? Faz sentido ela ter essa concessão e ela ter o monopólio sobre isso, né? Você tem autorizações, como é o caso dos projetos privados de geração de energia, eles não são estabelecidos pelo governo. É o investidor privado que, por sua vontade, constrói um projeto de geração de energia e aí ele pede uma autorização para que aquele projeto seja construído e conectado ao grid de energia brasileiro. Nós temos o Sistema Interligado Nacional, que é uma única rede, né, um único grid de energia para o Brasil todo. E tem um operador nacional do sistema que tem que cuidar para que cada projeto que se conecte a esse grid esteja devidamente contabilizado e, consequentemente, adaptado, né, seja a potência que ele injeta, ou no caso de grandes consumidores que ele puxa daquela rede, a rede esteja preparada para atendê-lo. E você tem outros casos, como o caso de arrendamento, no caso de terminais portuários, por exemplo, onde você tem ali um outro arcabouço, que não é nem concessão nem autorização, mas você tem também um investimento privado acontecendo ali. No final, são todos investimentos privados, só que cada um com uma dinâmica diferente. Se é uma concessão, você está investindo num bem público. Ao término da concessão, você precisa devolver esses bens, eles chamam bens reversíveis, né, dentro do contrato de concessão. Eles são bens públicos, você devolve esses bens para o poder público. No caso de uma autorização, aquele bem, aquele parque eólico, por exemplo, no exemplo que você deu, ele é de propriedade privada, então ele não vai para terceiros, ele fica ali, o que pode eventualmente acabar é a autorização dele estar conectado e eventualmente precisar fazer algum tipo de adaptação para ele estendê-lo. Então, são diferentes modalidades, todas elas abarcadas dentro desse grande mundo de infraestrutura. E aí, a gente quando fala de infraestrutura como classe de investimento, às vezes o pessoal tende a pensar de uma maneira mais monolítica, né? Que nem você comentou, falou, poxa, vem na cabeça principalmente concessão de rodovias e tal, mas tem esse mundo todo. Tem um aspecto muito bacana de infraestrutura que eu gosto de mencionar, que é o fato da descorrelação entre ativos de infraestrutura. Então, quando você fala, poxa, eu estou investindo em infraestrutura, em alguns casos, dependendo desse portfólio de investimentos, você está
muito bem diversificado. Porque, costumo dizer, uma rodovia no Mato Grosso, ela tem pouca ou nenhuma correlação do ponto de vista de risco de crédito com uma concessão de saneamento no Rio Grande do Sul, que tem pouco ou nenhuma correlação, do ponto de vista de risco de crédito, com um parque eólico na Paraíba, né? Que, poxa, tem pouca correlação com uma empresa de telecomunicações que atua no Paraná. Então, infraestrutura é um negócio bacana porque o arcabouço regulatório desses exemplos todos que eu dei são totalmente distintos, né? A dinâmica, às vezes, ela é uma dinâmica estadual, federal, municipal, são regiões diferentes, onde você tem diferentes forças atuando sobre esses projetos. Então, do ponto de vista de risco de exposição, né, seja contraparte, seja risco de crédito, seja a determinados projetos, você acaba tendo uma diversificação bem bacana, mesmo dentro dessa classe de infraestrutura. É claro, se você está investindo em renda fixa, é óbvio que a exposição a juros ela existe, né? E ela permeia todos esses investimentos. Porém, sob essa ótica qualitativa, você tem uma diversificação muito rica dentro de infraestrutura. Mas já que você falou de exposição a juros, como é que como vocês fundamentam indexador de emissão? Porque eu acho que a gente tem, por N motivos, no Brasil, um CFO que tem a cabeça que ele vai tomar dívida DI e ele esquece que a receita dele não cresce DI. Mas tem um motivo, né, também, a gente não pode deixar de esquecer que da outra ponta tem o investidor compara com o DI. Perfeito. E aí quando você performa abaixo do DI, ele fica bravo. Então, como é que você equaciona isso? Porque muitas vezes você tem que fazer o trabalho de disciplina de crédito da empresa também. Fala, cara, eu sei que você queria emitir DI porque seus amigos falaram que é DI, mas emita inflação mais pré que você se protege melhor. Como é essa conversa com a empresa? Perfeito. Acho que tem duas pernas essa conversa aí. Você menciona essa primeira, que é a conversa com o emissor, né? Que é a negociação do tipo de indexador e o formato dessa emissão. E tem a segunda perna dessa conversa, que é como que você trata isso frente ao investidor do fundo, né? No caso, a gente, como gestor de fundos, a gente tem um dos nossos fundos, é um fundo listado, Bocaina Infra, né? Ele tem um formato fundo fechado, listado em bolsa, tem o ticker BODB11, e ele se comporta, de maneira similar aos fundos imobiliários, que acho que as pessoas conhecem, né, mais, né? O mercado imobiliário é um mercado bem mais maduro do que o mercado de fundos de infraestrutura, né, nesse momento. Então, o BODB11 ele se comporta de maneira similar aos fundos imobiliários sobre esse aspecto. Mas então, dentro dessas duas pernas que você mencionou, dentro desse tema, a gente, quando fala com o emissor de projetos de infraestrutura, e eu estou falando assim, eu não estou, vou dar um exemplo aqui com nomes, né? Eu não estou dizendo a conversa com uma Equatorial, que ele faz uma gestão corporativa, chama do liability management, né? Ele faz a gestão das suas emissões sob uma ótica corporativa. Então ele tem dívidas com vencimentos nos diferentes vértices e ele faz a gestão de passivo dele, como o CFO faz em uma empresa não necessariamente do setor de infraestrutura. Mas quando a gente olha o tipo de mercado que a Bocaina quer atuar com mais proeminência, que é o mercado de projetos, das sociedades de propósito específico, que detêm os ativos de infraestrutura de fato, geralmente esses contratos de concessão ou esses contratos de longo prazo de venda de energia, eles acabam tendo um componente de correção pela inflação. Então, eles estão, via de regra, com uma exposição relevante ao IPCA, né? Uma correção pelo IPCA ao longo do tempo em contratos de prazo longo. E os custos dessas empresas, em geral, eles têm alguma correlação com o IPCA. Então, você está falando aqui num projeto de saneamento, por exemplo, ele tem ali custo de energia, custo de pessoal e custo de produtos químicos para tratar aquela água. São os três principais componentes de custo de um projeto de saneamento. Se você tem uma rodovia, você tem ali o pessoal para atuar naquilo e você tem, eventualmente, algum custo de manutenção da rodovia, que também são insumos que entram nessa conta de IPCA. Então, no final, os custos desses projetos de infraestrutura, eles tendem a ter também alguma correlação com o IPCA. Então, você tem receita, custo, todos ao longo do tempo, atrelados ao IPCA de alguma forma. Então, fica muito natural você fazer uma emissão de dívida, geralmente a única emissão ou a emissão mais relevante dessa empresa, que é um projeto de infraestrutura, né? Mesmo quando ela está operacional, a gente continua chamando ela de projeto, né? Faz sentido ela emitir nesse formato IPCA mais spread, IPCA mais
cupom, né? Porque ela se protege também dessas variações. Ela põe no mesmo indexador e fica com um hedge natural frente à sua variação de receitas e custos, né? Então, seu EBITDA, sua geração de caixa, está muito amarrada com o IPCA. E aí o crescimento da sua dívida também fica atrelado a esse mesmo indexador. Isso daí faz bastante sentido. Tanto é que há uma predominância muito grande das debêntures incentivadas no indexador IPCA. Elas têm uma vedação com relação ao indexador DI, né? Mas elas poderiam ser emitidas em taxa pré, elas poderiam ser emitidas em TR+. Então você tem algumas alternativas, porém a predominância absoluta é em IPCA por conta dessa natureza aí mais próxima da geração de caixa dos projetos. Então essa conversa com o emissor, ela é um pouco mais, vamos dizer, é um argumento meio imbatível. Você fala, cara, isso aqui você está mais protegido, eu estou mais protegido, então acho que faz todo sentido que seja dessa forma. Com relação ao investidor, a gente cai nessa discussão que você comentou. Poxa, o investidor ele também olha o DI na hora dele avaliar os seus investimentos. Como que isso funciona? E aí, com o amadurecimento do nosso mercado aqui financeiro, a gente começa também a ter instrumentos para a gente atuar e adaptar as coisas da forma como o investidor prefere, ou da forma como a gente acredita que seja a forma mais atrativa para os investidores. Então, quando eu estava na Santander Asset, eu fazia uma gestão de fundos, onde um dos fundos era um fundo que a gente chamava redeado. Então a gente usava um instrumento que é o contrato futuro de juros reais na bolsa, a sigla que a gente usa é o DAP, e aí eu adquiria nesse veículo da Santander Asset debêntures incentivadas indexadas a IPCA, e eu também adquiria contratos futuros de forma a imunizar essa carteira e transformá-la numa rentabilidade CDI+, vamos dizer assim, né? CDI mais spread. No caso do BODB11, que é o nosso principal veículo com exposição a debêntures incentivadas, nós preferimos optar por trazer para o investidor uma alternativa para ele se expor à curva de juros reais. Então a gente entende que hoje há poucas alternativas para o investidor, pessoa física, se expor à curva de juros reais. Ele tem as NTNBs, obviamente, né? Os títulos públicos atrelados ao IPCA, mas o investidor pessoa física paga imposto de renda de acordo com a escadinha, 22,5%, 20%, até 15% após 2 anos. Ele paga também esse imposto de renda sobre a rentabilidade IPCA que ele tem nesses papéis das NTNBs. Né? E se eventualmente ele compra aquela NTNB naquele momento super legal, que todo mundo fala, pô, NTNB quando está IPCA mais 6 ou acima, tem que comprar, né? O pessoal costuma dizer isso. Bom, quando você captura o ganho de capital, você também paga imposto sobre todo esse ganho de capital. Então você fala, nossa, tive 20% de rentabilidade, incluindo o ganho de capital, mas poxa, muito bem, você vai pagar um chunk relevante de imposto de renda sobre esse ganho. A gente acredita que os fundos de infra, né, a gente quis posicionar o BODB com esse aspecto, são ótimos investimentos para você ter essa exposição à curva de juros reais com duration, de forma que a captura de ganho de capital também fique isenta do imposto de renda. Então você consegue ter essa exposição do mesmo jeito que você teria numa NTNB, com mais taxa do que a NTNB, assumindo um diferencial de risco, obviamente, que é o risco de crédito atrelado a esses papéis, mas, poxa, onde você consegue capturar todo o ganho na hora que você bebe aí dessa compressão de taxas, né, e de uma redução dos juros futuros. Então, a gente posicionou o BODB dessa forma. Ele é um fundo hoje que tem uma duration da ordem de 6 anos, 6 anos e meio, né? Então a gente geralmente marca ele de acordo com a NTNB com vencimento de 2030, e a gente acredita que, poxa, ele é um instrumento legal para você ter essa exposição à curva de juros reais. Tem outros veículos que fazem diferente, que fazem como esse veículo que eu fazia a gestão na Santander Asset, que fazem um hedge para CDI, e são, enfim, estilos diferentes, exposições diferentes. Acho que cada vez mais a gente vai tendo mais alternativas para o investidor, pessoa física, ter, vamos dizer, no seu menu aí de opções, montar o portfólio que ele mais acredita. Maravilha, Gabriel. Excelente papo. E agora eu só vou precisar de uma licencinha para a gente ir para um breve intervalo. Pessoal, você que está aí em casa acompanhando Você com Dinheiro, não saia daí. Sabe que o intervalo aqui é rapidinho. VaptVupt, e a gente já volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. PMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir.
Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado com Money Report, um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. BMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com Gabriel Steca, sócio fundador da Bocaina Capital, sobre infraestrutura, sobre fundos de investimento, né? Um bate-papo bastante interessante, como a gente tem aqui de tradição, quem faz esse mercado financeiro brasileiro acontecer. Gabriel, a gente terminou o último bloco falando sobre essa ponte entre ativo e passivo e como essas pontas eventualmente não se conversam, você tem que fazer conversar. Ora, você vai usar um hedge ali para justamente travar a posição onde o investidor quer, ora você se mostra como uma alternativa justamente para se expor àquele determinado formato de curva, aquele risco específico, né? Agora, já que a gente falou dessa ponte, queria que você contasse um pouco de como é a composição do passivo de vocês, porque você bem comentou que um dos grandes incentivos da emissão de infraestrutura que está sujeita à não tributação, à isenção como debênture incentivada, um dos grandes benefícios é justamente você justamente essa isenção para o investidor, que é não só importante pelo ponto de vista estrito da isenção, mas justamente por você não ficar exposto àquele pequeno detalhe que é pagar o tributo não só sobre o ganho real, mas sobre a inflação, né? Então o passivo de vocês é bastante concentrado no investidor pessoa física, vocês têm fundos que alocam com vocês também. Como é o desenho do passivo da Bocaina hoje? Perfeito. Na Bocaina, a gente se estruturou, Felipe, para ter hoje 2 livros principais, vamos chamar assim. No primeiro livro, a gente usa de uma estratégia mais high grade, vamos chamar assim, né, do ponto de vista do investidor, né, pensando no olhar do investidor. Né? Então a gente tem um lado uma estratégia mais high grade, em outro uma estratégia mais high yield. Na estratégia mais high grade, a gente usa como instrumento principal as debêntures incentivadas, né? A gente tem os nossos veículos, cujo principal deles é o BODB11, que é o nosso fundo listado, e nós temos um passivo que é predominante de pessoas físicas, que gozam de todo esse benefício de alíquota zero de imposto de renda, né? Então, nesse caso, se pegar o BODB, ele é um fundo que hoje tem 14 mil investidores, 14 mil pessoas físicas, né? A gente tem muito orgulho desse número, porque, enfim, a Bocaina Capital é uma gestora que tem 3 anos aí de existência, né? É uma gestora independente, então a gente não está atrelado a nenhum grupo, né, de banco, distribuidor ou de plataformas de investimento. Então, para a gente alcançar essa marca de 14 mil investidores é algo que nos deixa muito orgulhosos, né? Acho que faz parte do nosso trabalho de investimento e também do nosso trabalho de comunicação
para tentar trazer para a pessoa física, né, a informação sobre essa alternativa de investimento, que é o investimento em infraestrutura. Então, nesse aspecto nesse book mais high grade, a gente tem os papéis com a isenção fiscal e o passivo é a pessoa física, que é quem mais goza dessa isenção fiscal. Nós também nos estruturamos para atuar num book que a gente chama de mais high yield, onde, ainda dentro do perímetro de infraestrutura, nós executamos transações um pouco mais apimentadas, vamos dizer assim. Esses dois books eles não se comunicam, né? Porque o mandato desses dois books é bem distinto. Nesse caso dos investimentos mais high yield, nós temos uma família de fundos exclusivos com grandes alocadores. Então, estamos falando aqui dos principais fundos multimercado que atuam no Brasil, dos principais family offices, aí, tanto em termos de porte, mas também em termos de sofisticação do ponto de vista de análise, né, e entendimento de crédito privado, onde nós trazemos aí o acesso, né, a esses investimentos, a transações high yield no setor de infraestrutura, através desses veículos que nós fazemos a gestão. Então, nesse bolso aqui, a gente o jeito de diferenciar essas duas coisas, acho que mais fácil é assim. Se você pensa um investimento em infraestrutura, um projeto de infraestrutura tradicionalmente, ele conta com receita de bolo, 70% de capital de terceiros, financiamento, e aqui tem debêntures incentivadas, BNDES, Banco do Nordeste, agências multilaterais, enfim, agências de fomento à exportação, tem N bolsas aqui, mas aí você tem esse 70% do investimento total advindo de capital de terceiros. E você tem 30% que é o equity, que é o capital próprio de quem está desenvolvendo aquele projeto de infraestrutura. Dependendo do tipo de setor, você pode atuar com 80-20, 90-10, 60-40, 50-50, enfim, isso varia, claro. Mas, enfim, essa é uma receitinha de bolo aqui. Quando a gente olha o nosso book mais high grade, a gente está procurando atuar nesse 70% do capital, onde você tem uma estrutura altamente colateralizada, com todas as garantias reais, você tem cessão de recebíveis, alienação fiduciária de ações, você tem cessão de contas, enfim, você tem alienação de equipamentos, tem todo um arcabouço aqui de proteções de garantias nessa estrutura. No book mais high yield, nós procuramos atuar financiando parte desses 30% que viriam do equity proprietário, né, do capital proprietário do desenvolvedor daquele projeto. Então, nós fazemos um financiamento numa estrutura mais subordinada, né, à estrutura sênior de capital. E dessa forma, a gente consegue ganhar exposição a bons projetos, né? Que outro jeito de você capturar mais yield em infraestrutura é participar de maus projetos. Essa parte que a gente não quer estar, né? Então, você consegue ter uma exposição a bons projetos que geram caixa, né, e que depois de servir da dívida sênior vai ser capaz de servir essa dívida subordinada. E aí, dessa forma, a gente consegue criar aí, papéis aí com um patamar de rentabilidade muito superior, uma exposição a risco que também é bastante superior à outra, mas que tem uma demanda também de investidores, mas aí nesse caso são grandes alocadores, né, são aqueles caras investidores profissionais com alto grau de sofisticação que têm ali algumas dezenas de milhões para alocar nesse tipo de estratégia, né? Então, hoje nós atuamos nesses dois grandes blocos, vamos dizer assim. Então, deixa eu aproveitar de novo você, na posição de um gestor que puxa esses projetos que são naturalmente diferentes do que o investidor está acostumado a comprar LCA, LCA está alocando. Qual a vantagem para vocês de uma estrutura de fundo fechado listado em bolsa? Perfeito. Eu já fiz gestão de fundos abertos, né, e de fundos fechados. Fundos abertos são aqueles que comportam resgate de cotas, né, e que, ao haver o resgate de cotas, o gestor precisa criar uma liquidez para fazer frente àquele resgate e entregar dinheiros em troca das cotas que são resgatadas. Quando você fala de mercados como o de debêntures incentivadas, que é um mercado de balcão, ele tende a ter uma liquidez que ela é mais ou menos restrita, né? Nas condições normais de mercado, você consegue atuar de um jeito bastante controlado, porém, em momentos de estresse de mercado, você tem
aquela analogia que o pessoal comenta, né, que é todo mundo querendo sair pela porta do teatro no mesmo momento, né? Então você acaba tendo um movimento muito direcional de mercado e ele pode afetar a liquidez desse mercado de balcão na negociação de debêntures, né? Da mesma forma, isso acontece com o mercado imobiliário, né? Então você tem imóveis e CRIs, que tem uma liquidez muito baixa, né? Você tem no mercado agro, hoje nós temos os FIAGROS, né? A mesma coisa, os CRAs têm uma liquidez baixa também no mercado de balcão. Então, quando você tem fundos abertos, você precisa estar com um grau de atenção com a capacidade do seu portfólio de gerar liquidez que é muito grande. E geralmente, a liquidez ela também tem uma correlação com o retorno. Ou seja, quanto mais líquido for um papel, menor o seu retorno. Quanto mais ilíquido, maior o seu retorno, sob essa ótica estrita. Então, quando a gente tem um portfólio que, por exemplo, de um fundo aberto D30, que a gente fala, né, que quando o cliente solicita, o investidor solicita, dali 30 dias ele tem que receber o dinheiro de volta, você precisa atuar com um portfólio, no caso de debêntures, de alta liquidez. Então, fica mais desafiador você capturar prêmios de retorno com base nessa iliquidez, porque você precisa manter uma carteira relativamente líquida para que você venda essa carteira, dado que os papéis têm uma duração longa, né? Infraestrutura tem, por natureza, prazos mais longos. Então você precisa, na verdade, vender papéis para fazer frente a resgates, caso eles sejam solicitados. Num fundo fechado listado em bolsa, do ponto de vista do gestor, a vida fica muito mais fácil, né? Do ponto de vista de buscar esse retorno da iliquidez e trazer isso para o cotista, né? Você consegue fazer alocações em papéis que não necessariamente vão precisar ter essa liquidez de secundário depois, né? E no nosso caso específico ali do BODB, isso é ótimo porque a gente procura originar e estruturar papéis. Às vezes eu vou ter a totalidade da exposição àquele papel, né? Se eu faço uma originação, por hipótese, sei lá, de uma emissão de 50 milhões, eu quero ter todos aqueles 50 milhões dentro do fundo, né? Então não vai ter mais ninguém com esse papel negociando, porque esse papel está inteiro comigo. Se é um papel muito bom, eu quero ter toda essa exposição, né? É um papel que eu criei, que eu estruturei, enfim, atuei de forma cuidadosa para que ele tenha um componente muito adequado ao mandato do meu fundo. Então, isso facilita bastante a vida quando você vai atuar nesse mercado mais ilíquido, vamos dizer, de balcão, né? Ter um fundo fechado, ele permite você capturar mais esse prêmio de liquidez e, inclusive, atuar e levar, vamos dizer, a melhor forma essa estratégia de originação e estruturação que a gente tem na Bocaina. Eu costumo dizer assim, para o investidor, né, hoje tem um campo muito legal dele ter exposição a diferentes setores interessantes, de difícil exposição em condições normais, sem ser via fundo, né, como agro, imobiliário, infra, e hoje ele consegue ter, na conveniência do home broker, uma exposição com alocação imediata, liquidação D+2, a mercados que têm um grau de liquidez menor, como os mercados de balcão, né? E com o benefício adicional da transparência de preços, né? O mercado de balcão ele tende a ser mais opaco em termos de precificação, e o mercado eletrônico de bolsa, poxa, você vê o livro ali a todo momento, o preço em tela está lá a todo momento, então o investidor consegue ter maior visibilidade e está mais no controle da formação do seu portfólio do que quando ele está, por exemplo, comprando debêntures diretamente ou comprando CRIs e CRAs diretamente, porque essa precificação no mercado de balcão ela é mais opaca. E até liquidez, né? Quando você compra e vende um fundo desses listados, você vai ter a liquidez em D2, né? E às vezes é muito complicado para o gestor de crédito privado, isso é uma coisa que é importante deixar para a turma. É muito complicado o gestor de crédito privado dar liquidez tão curta. Se o gestor dá liquidez muito curta, ele precisa ter muito caixa. Se ele te der liquidez muito curta e não tiver caixa, se preocupe. Tem alguma coisa errada ali. Então, ter essa alternativa de estar num ativo de mais baixa liquidez, mas permitindo liquidez para o investidor é muito interessante. O pessoal comenta muito sobre a evolução do nosso mercado de ETFs listados para dar acesso a estratégias específicas. Acho que a gente tem uma visão um tanto americanizada, porque lá o caminho está sendo esse, mas aqui a gente tem gaps de valor como esse, né, que vem primeiro. Tem muito dinheiro na mesa que a gente pode aproveitar, aproveitando esse conceito, essa estrutura, para levar investimentos mais interessantes para o investidor.
E aí a gente conversando sobre o acesso desse investidor a esse mercado e tudo. Historicamente, no mundo a gente tem esse ciclo, né? O investidor de infraestrutura começa sendo o governo, é o fundo mais o bolso mais fundo de todos, né? Aí vai para investidores institucionais, aí depois vai buscar famílias de formas diferentes. E a gente estava conversando antes de entrar aqui no ar, o Brasil teve um ciclo um pouquinho diferente, eu vou pedir para você contar essa história, e já vou emendar na pergunta de quanto mais maduro nós estamos hoje do que há 10 anos, por exemplo, para financiar esses projetos de infraestrutura. Perfeito. Acho que esse é um aspecto bastante interessante dentro de infra, né? Se você for olhar antigamente, né? Aí estamos falando aqui antes do plano real, vamos dizer assim, você tinha basicamente todos os investimentos em infraestrutura sendo levados a cabo pelo governo na sua totalidade, né? Então o governo, e às vezes através de alguma estatal, às vezes diretamente pelo governo, você tinha o dispêndio de todo o CAPEX, né? De todo o investimento necessário para fazer os grandes projetos de infraestrutura. E aí, ao longo do tempo, você teve alguns marcos importantes, como foi o caso da Lei das Concessões em 95, né? Ela estabeleceu ali um conjunto, né, um arcabouço ali de regras bastante robusto para a participação de investimento privado na forma de equity, né, do capital próprio dos projetos. Porém, o Brasil ainda não contava com um funding de longo prazo privado. O único funding, né, de longo prazo que existia era através das taxas subsidiadas, predominantemente operacionalizado pelo BNDES ou outros bancos públicos, mas predominantemente pelo BNDES, né? O BNDES é uma casa que tem um grau de técnico incrível, né? Talvez dos órgãos aí, barra empresas, né? com viés público, tem uns quadros excepcionais em termos de profundidade técnica, e o BNDES foi, acho que o principal financiador, né? Por longa vantagem, por muitos anos, desses projetos de infraestrutura que tinham essa parcela do capital próprio, que a gente comentou, advinda do investidor privado, porém a parcela mais representativa, que é do financiamento capital de terceiros, advindo do banco de desenvolvimento, né? E aí você tem um subsídio de prazo, um subsídio de custo também, de forma que isso fique viável em termos de tarifas aceitáveis pela população. E aí a gente, em outros mercados, via de regra, tem uma predominância desses players institucionais, né, atuando como funding para projetos de infraestrutura, ou seja, fundos de pensão, endowments, né, quando você olha para mercados desenvolvidos, você tem muito fundos soberanos, né, esses caras com uma atuação muito forte, provendo capital para a infraestrutura, porque esses caras têm muito dinheiro para alocar e querem certa estabilidade. Bem, infraestrutura é uma ótima matéria-prima para isso, porque demanda muito capital e tem uma certa estabilidade no contexto de prazos longos de contratos e concessões. E aí no Brasil o que acabou ocorrendo é que os investidores institucionais acabaram tendo menos apetite de ter essa exposição à infraestrutura, porque o custo desse capital para eles, né, o passivo deles, ele é um passivo caro, né? Você tem taxas de juros reais historicamente no Brasil muito altas, então fazia pouco sentido, né, esses caras saírem, vamos dizer, de uma NTNB e alocarem num crédito de longo prazo para projetos de infraestrutura. E aí, em 2011, foi lançada a Lei 12.431, que é a lei que instituiu as debêntures incentivadas, e que trazia esse benefício para a pessoa física, né, da isenção ou da alíquota zero de imposto de renda. Isso, enfim, demorou um pouco. Eu lembro quando houve o lançamento dessa lei, eu já trabalhava em Project Finance e a gente foi acompanhando as primeiras emissões, nós realizamos as primeiras emissões de debêntures incentivadas e ao longo do tempo esse mercado foi amadurecendo e hoje esse é um bolso super relevante para o financiamento da infraestrutura no Brasil. Nos últimos anos, aí, né, após 2015, quando o BNDES repensou um pouco a sua atuação e o governo federal restringiu um pouco mais os volumes de desembolsos a projetos específicos, então, desde esse momento aí até hoje, salvo uma outra exceção, nós tivemos as debêntures incentivadas com um protagonismo muito grande em termos de volume desembolsado para investimentos em infraestrutura, até em volumes superiores
ao BNDES mais o Banco do Nordeste juntos, né? Se você for olhar desembolsos para projetos, né? Não desembolsos de dívida corporativa como um todo. Tem, né, esses bancos eles têm 1000 formas de atuar, né, e de subsidiar e fomentar setores específicos. Porém, olhando projetos de infraestrutura, as debêntures incentivadas hoje elas são um bolso que tem aí 40, 50 bilhões ano de volume, né, de desembolsado. Então isso é muito relevante. Pensar isso até mesmo em termos de orçamento federal, é um volume relevante anual de capital que vem do bolso privado para financiar projetos de infraestrutura, para reduzir o custo Brasil, né, que a gente sabe que a infraestrutura atua diretamente na redução desse custo, melhorando logística, melhorando o custo de energia, etc. Então a gente está nesse momento hoje onde a gente tem uma maturidade do nosso mercado financeiro e de capitais, onde você consegue capturar capital dos participantes privados do mercado, tanto para a dívida quanto para o capital próprio, né? E você tem uma atuação mais pontual dos vamos dizer, organismos multilaterais ou de desenvolvimento. E aí esse cara também pode usar melhor esse dinheiro, né? Se você tem um cara privado já fazendo aquele papel e aquilo ali funciona, né? Você pode aproveitar para usar aquele mesmo capital e desenvolver outras áreas também que eventualmente tenham mais necessidade. Então, acho que a gente, nos últimos aí, 5 anos, né? 5, 6 anos, tivemos uma estilingada aí nesse amadurecimento do mercado de capitais e principalmente nos instrumentos de renda fixa. E aí hoje, né, se pegar no passado mais recente, 2, 3 anos, está tendo um amadurecimento bastante grande do ponto de vista de instrumentos no formato de fundos, né? Ou seja, esses fundos listados, se você for pensar FIAGRO, né? Ou mesmo os FIINFRA, né? Não era algo que você tinha com, vamos dizer, essa amplitude que a gente encontra hoje. Então, acho que a gente está numa atuada de sofisticação do nosso mercado que acho que é muito saudável para o investidor, trazendo cada vez mais alternativas para ele. Maravilha, Gabriel. Papo incrível aqui, fiquei muito grato por ouvir isso, aprender um pouco aqui com você. Inclusive, quando o papo é bom, passar rápido, a gente está chegando aqui no final. Eu queria começar agradecendo, mas também pedindo para você deixar, né, os acessos, quem quiser acompanhar a gestora, quem quiser investir nos fundos, né? Você já comentou ali o ticker do fundo listado, mas quem quiser eventualmente buscar os fundos abertos ou mesmo reforçar ali onde encontrar o material do listado também para o investidor que está nos assistindo poder acompanhar, continuar acompanhando vocês e, sobretudo, investir nos fundos aí de infraestrutura e ajudar essa máquina a girar. Obrigado, Felipe. Acho que a gente gosta muito de ter o contato direto com os investidores, com as pessoas físicas. É difícil para as gestoras independentes ter essa interação direta. Então, eu agradeço muito quando a gente consegue ter um espaço como esse para a gente conversar diretamente com a sua audiência, com as pessoas que têm interesse no mercado financeiro, que querem conhecer mais sobre investimentos. Então, a gente entende que esse tempo é muito valioso para a gente poder ter esse contato direto. A gente tem o nosso site, né, o bocainacapital.com, e se você quiser acessar diretamente os materiais do fundo, é bocainacapital.com/BODB11, que é o ticker do nosso veículo listado. Ele está disponível via home broker, então qualquer home broker você consegue ali digitar o ticker, você consegue adquirir cotas, né, do BODB11, ele é um fundo base 10, então já é ainda mais fácil aí, o pessoal gosta de aplicar, né, fazer o reinvestimento dos proventos que recebe, né? Então o pessoal às vezes já investe em fundo imobiliário, recebe ali os proventos, fala, poxa, deixa eu testar aqui infraestrutura. Então o fundo base 10 ajuda um pouco, né, nesse reinvestimento. Então convido vocês todos a conhecerem aí o fundo. O fundo é para público em geral, então não é restrito a investidores qualificados, todos podem investir, desde que estejam, né, obviamente, de acordo com o perfil, né, de investimento do fundo, que vocês podem encontrar no regulamento e no prospecto. E nós temos o nossa caixa de RI, né, então ri@bocainacapital.com, onde a gente recebe perguntas e adora interagir com os investidores aí. Então, ficamos à disposição aí de quem quiser se aprofundar mais. Nós fazemos relatórios mensais, quem faz os relatórios sou eu, e eu faço com muito carinho, né? A gente procura escrever com uma linguagem acessível às pessoas e que a gente consiga também explicar um pouco esses detalhes do investimento em infraestrutura, que a gente sabe que é algo novo, a gente sabe que demanda um pouco mais de
de detalhamento, de explicação, então a gente procura no relatório também explicar vários desses conceitos que a gente passou por aqui hoje. Então, convido vocês todos a acessarem o site e fazerem o download aí dos nossos relatórios mensais, que tenho certeza que vocês vão gostar. Maravilha, Gabriel. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação.